Olá, iremos falar sobre o uso de farelo de mamona, farelo de caju e também do uso da batata doce na alimentação de não ruminantes. Meu grupo é composto por mim, Neferson Leal, e também pela Jaine Souza. Iremos começar pelo farelo de mamona, utilização na alimentação dos não ruminantes. O farelo de mamona é um subproduto da mamona, a mamona que é utilizada principalmente para a produção de biodiesel. E nesse processo através da prensagem, a gente se obtém a torta de mamona e, posteriormente, com a utilização de solventes, a gente se obtém o farelo de mamona. É um alimento que pode ser utilizado aí para alimentação animal e tem ganho destaque pelo seu valor nutritivo. Sobre a produção no Brasil, hoje o Brasil se encontra como segundo maior produtor, tendo sua produção concentrada na região Nordeste, principalmente ali no semiárido, e isso é devido à grande adaptabilidade da planta a essas regiões com escassez de chuva, e isso pode se tornar um fator importante, porque o farelo de mamona pode substituir, por exemplo, o milho, e isso se torna um fator tanto no custo quanto na facilidade, né, de produção, se torna bem viável. A cada tonelada de semente, que é a semente da mamona, a gente consegue um valor igual ou maior que 550 kg de farelo de mamona. Então a gente consegue uma produção boa através de ser um processo delicado, e tem que se obter esse processo porque o farelo de mamona ele tem em sua composição fatores antinutricionais que pode prejudicar os animais e sua produção. Produção no mundo, a Índia se destaca como o maior produtor. Aqui falar um pouco das características bromatológicas do farelo de mamona. Ele ganha destaque também pelos valor de proteína bruta. Tem bastante proteína. Fibra também a gente tem um destaque bom. Então a gente tem proteína de 39,2 e a fibra bruta 18,5. Aqui a gente tem um experimento realizado sobre desempenho de codornas alimentadas com ração contendo níveis de farelo autoclavado de mamona. A gente teve 5 tratamentos realizados, sendo eles 0% da inclusão, 7%, 14%, 21% e 28% da inclusão do farelo de mamona na ração. O primeiro parâmetro para se olhar é o consumo de ração em gramas por dia. Não teve diferença. Lembrando que médias seguidas da mesma letra. Sacanagem mesmo, bicho. Voltando. Aqui a gente tem um experimento realizado analisando os parâmetros de desempenho de codornas alimentadas com ração contendo níveis de farelo autoclavado de mamona. Teve 5 tratamentos nesse experimento, sendo eles com 0% de inclusão, 7%, 14%, 21% e 28%. Lembrando que médias seguidas pela mesma letra não se tem diferença pelo teste Tukey a 5% de nível de significância. Aqui, em consumo de ração, em gramas por dia, não se obteve diferença em nenhum dos tratamentos. Em porcentagem de impostura, até o tratamento com 21% da inclusão não se obteve diferença, e no tratamento com 28% da inclusão houve uma queda na porcentagem de postura. Em peso do ovo em gramas, eles obtiveram médias iguais até a inclusão de 14% e uma queda a partir do tratamento de 21% da inclusão. Em massa de ovo, em gramas por dia, médias iguais
até a inclusão de 21% do farelo de mamona na dieta. E também houve uma queda na massa de uva em gramas no tratamento com 28% da inclusão. Conversão alimentar, médias iguais até o tratamento de 21%, não se obtiveram diferença, e com o tratamento de 28% da inclusão do farelo, houve um aumento, o que não é desejável. A conversão alimentar, quanto menor, mais interessante, questão de produção. Referente aos fatores antinutricionais na utilização do farelo da mamona, nós temos a ricina, primeiramente, que é uma proteína presente na semente da mamona, e essa proteína, ela consegue entrar dentro da célula e se ligar aos ribossomos, e com isso ele paralisa a síntese proteica. E isso é extremamente ruim, né? Porque através da síntese proteica é que o animal vai utilizar os aminoácidos ingeridos na dieta para se desenvolver, né? E quando o animal sofre essa intoxicação, primeiramente vai afetar o sistema gastrointestinal dele, né? E os sintomas são náuseas, vômitos, diarreia. E segundamente afeta o sistema circulatório, porque essa proteína faz com que ocorra a hemólise, que é a destruição dos glóbulos vermelhos e, consequentemente, levando à anemia. E terceiramente vai afetando de pouco a pouco os órgãos do animal. E por último, quando é um caso bem grave, vai afetar o sistema nervoso, que vai causar convulsões no animal, né? E depois leva à morte. E um segundo fator antinutricional no farelo da mamona, nós temos o alto teor de fibra. Esse alto teor em fibra vai impedir a penetração das enzimas na digestão. E isso é extremamente prejudicial, porque vai ocorrer uma redução no aproveitamento dos nutrientes, né? Porque as células do intestino só conseguem absorver partículas pequenas do alimento ingerido, né? E com isso não vai ter atuação efetiva das enzimas e o animal vai perder a eficiência alimentar dele e não vai conseguir utilizar o que deveria ser utilizado. O processamento do farelo da mamona ocorre da seguinte maneira. Para iniciar o processo de pré-limpeza é necessário ter a mamona ali em si, né? E nessa pré-limpeza vai ocorrer a retirada de folhas, talos, impurezas, qualquer sujidade que não seja a mamona em baga propriamente dita. Logo após isso vai ocorrer o cozimento, e esse cozimento ele é feito a vapor a 80 graus. Após esse cozimento, vai ocorrer a prensagem para a extração do óleo da mamona, né? E após essa prensagem, nós teremos um subproduto, que é a torta. E para a gente chegar até o farelo, é necessário fazer mais uma extração desse óleo. E nessa segunda vez dessa extração, ela já não é feita mecanicamente, ela é feita através de solventes, né? E após a adição desses solventes, vai se ter o farelo. Só que o farelo nesse estado, após a extração por solvente, ele não pode ser consumido por animais. Então esse farelo vai sofrer uma destoxificação. E essa destoxificação pode ser realizada através de produtos ou também altas temperaturas. E depois desse processo vai ter o farelo em si, que o animal vai poder consumir. Com isso, nós concluímos que o farelo da mamona é sim uma alternativa na alimentação de não ruminantes. Porém, a gente deve tomar cuidado da onde a gente compra esse farelo, né? Pelo fato de que, se não for feita a destoxificação adequada, pode estar sendo prejudicial à saúde do animal.
Agora vamos falar sobre a utilização do farelo da castanha do caju na alimentação de animais não ruminantes. Referente à produção, a produção nacional no ano de 2022 ficou com 146,603 toneladas, segundo o IBGE, e o Ceará vem se destacado como o estado que maior produz. E no mundo, o Vietnã é o maior produtor. Esse país exportou mais de 353,500 toneladas de castanha do caju no primeiro semestre de 2024, segundo a Mundi Acres. Ou seja, produziu bem mais que o dobro do Brasil em um ano, né? O farelo da castanha de caju, ele é considerado tanto uma fonte de proteína quanto uma fonte energética, porque como podemos ver nessa tabela, ele possui 27,50% de proteína bruta e 36,9% de extrato etéreo. E é uma alternativa para animais criados com alta temperatura, porque ele possui um baixo incremento calórico. Agora aqui na tabela 4, a gente pode ver os coeficientes de digestibilidade, né? E como podemos ver, a proteína bruta está com 61,71% de coeficiente de digestibilidade e está bem abaixo do considerado quando a gente compara com o farelo da soja, que é de 87,65%. Só que esse valor, ele pode estar associado com a qualidade da proteína, porque esse alimento, ele sofre altas temperaturas, né, para a obtenção do óleo, que é o produto principal, e pode ser que isso cause a desnaturação das proteínas e também na etapa de detoxificação, que muitas das vezes é utilizado altas temperaturas também. Isso pode ter influenciado nessa porcentagem. Agora, olhando os valores da energia digestível, a gente tem ali 3.549,49 calorias por quilo, só que esse valor não é tão considerável porque geralmente alimentos ricos em gordura eles são subestimados. E a castanha do caju é um alimento que tem muito teor de gordura, né? E como sabemos, o corpo do animal ele consegue armazenar essa gordura, então não tem como muito mensurar. E também por ser um alimento proteico, devido à produção da ureia, a gente não consegue estar medindo. Então, a gente não deve levar em muita consideração esse valor. Aqui na tabela 5, a gente vai estar observando o desempenho desses coelhos, né? Onde foi utilizado vários níveis de inclusão do farelo da castanha do caju. E a gente pode observar aqui que quando foi utilizado 15%, esses coelhos começaram a consumir em menor quantidade essa ração. E já a conversão alimentar foi melhor, estatisticamente falando. E quando foi utilizado 25%, o ganho de peso desses coelhos grama por dia foi menor também, né? Foi 21,48. E isso está associado também ao baixo consumo, que foi de 64,41. Isso ocorre porque o ganho de peso ele é resultante da ingestão e do aproveitamento dos nutrientes contidos na ração. Sobre os fatores antinutricionais nesse alimento, eu encontrei o tanino. Existem outros componentes, só que não tinham muito embasamento teórico, porque esses subprodutos utilizados na alimentação de animais,
eles precisam mais e mais de estudo, porque não tem muito experimento voltado a isso. Mas eu imagino que nos decorrer dos anos vai se ter mais um embasamento melhor sobre a utilização desses subprodutos. Agora sobre o tanino. O tanino ele vai reduzir a taxa de palatabilidade, porque o tanino ele é responsável pelo sabor amargo. E esses teores variam de acordo com o ano de colheita, com o local que o cajueiro foi plantado e com o tipo de caju também. E, consequentemente, vai afetar também o consumo de ração do animal, o que vai prejudicar o crescimento desse animal, né, o seu desempenho. Sobre o processamento, inicialmente vai ocorrer o recebimento dessas castanhas, né? E elas vão ser armazenadas de forma correta para evitar a deterioração. Logo após, essas castanhas vão ser submetidas à secagem, que é para reduzir a umidade dessas castanhas para evitar a proliferação de fungos. E logo após a secagem, essas castanhas vão ser submetidas à tostagem, que é onde vai ocorrer a desativação das enzimas que causam a rancidez. Depois vai ocorrer a remoção da casca, né? E logo após vai ser retirado a castanha, aí vai para a moagem. E essa moagem vai depender do grau que o cliente quer, né? Depois disso, esse farelo vai ser classificado e armazenado, né? E vai ser mantido em condições secas e frescas para manter sua qualidade. Aí na indústria vai ter um controle da qualidade, vai ser realizado o teste para ver se tem algum contaminante ou se ele está apto para ser fornecido ao animal. Lembrando que nessa moagem vai ser extraído um óleo também. E com isso, a gente pode concluir que na inclusão de 20% do farelo da castanha do caju na dieta para coelhos em crescimento, melhorou o rendimento produtivo e também a viabilidade econômica lá na região do Nordeste, né? Sem prejuízo à eficiência nutricional da dieta. Dando continuidade, falarei agora do uso de batata doce na alimentação de não ruminantes. A batata doce é uma raiz porosa, rica em fibras e carboidratos. É um alimento muito produzido aí tanto no Brasil quanto em diversas partes do mundo e pode ser utilizado também incluído na alimentação animal. Sua produção no Brasil e no mundo, como eu falei, ela é muito cultivada aqui no Brasil, tanto é que é cultivado em todas as regiões brasileiras e tem o principal produtor aí, o estado produtor, Rio Grande do Sul. Isso se deve muito à sua adaptabilidade, né? Por ser produzido em várias regiões do Brasil, tem climas diferentes. Então, visando esse quesito, pode se tornar um alimento importante por seu custo, quando comparado, por exemplo, com a cultura do milho. O milho tem um custo maior, também é muito utilizado na dieta animal. São produzidas aí aproximadamente 847 mil toneladas anualmente, isso dados de 2022, e boa parte dessa produção se torna um subproduto da batata doce, que é conhecido como farelo ou farinha da batata doce. E essa é bem utilizada na alimentação animal, incluído na dieta. Produção no mundo, a Ásia detém 66% do total da produção, tendo a China como a principal produtora, como país, né? Principal produtora no mundo, tendo quase 60% da produção total do mundo. As características bromatológicas da farinha de batata doce
Vale um destaque aqui para o amido, rico em amido, carboidrato. E aqui um experimento feito lá na Nigéria, na Universidade da Nigéria, onde eles avaliaram o efeito da farinha de batata doce com casca nos índices de desempenho de crescimento de frangos de corte. Foram avaliados o peso inicial em gramas da ave, peso final, ganho de peso, consumo de ração, taxa de conversão alimentar e mortalidade em porcentagem. Foram utilizadas 3 dietas: a dieta controle, sem a inclusão da farinha de batata doce, a dieta 2 com 10% da inclusão e a dieta 3 com 15% da inclusão. E eles chegaram ao resultado de que nenhuma das quantidades incluídas na dieta não afetou em nenhum dos parâmetros avaliados na fase de crescimento das aves. A continuidade do experimento aqui é que eles avaliaram as características de carcaça do frango de corte na fase de acabamento. São as mesmas dietas, avaliando agora os parâmetros de as peças cortadas, os cortes principais e as vísceras. E, estatisticamente, eles chegaram à conclusão que não afetou negativamente em nenhum dos parâmetros também. Então, assim, pode ser incluído até 15% da farinha ou farelo de batata doce na dieta dos frangos, sem ter impacto negativo na produção ou saúde dos animais. Os fatores antinutricionais um ponto importante, né, ao ser incluído na dieta do animal, porque pode prejudicar sua produção ou até mesmo sua saúde, né? Por exemplo, temos os inibidores de tripsina, pepsina e quimiotripsina, que são enzimas que estão ligadas à digestão da proteína no trato digestório do animal. E quando a gente fala de animais que dependem da alimentação, principalmente de origem vegetal, a proteína se torna extremamente importante para esses animais também. Os oxalatos podem se ligar ao cálcio e aos outros minerais, impossibilitando o animal de absorver esses nutrientes, e ainda podendo formar cálculos renais. Os taninos também, que vai reduzir a digestibilidade da proteína e de outros nutrientes. O processamento consiste primeiramente na trituração da batata doce, a secagem ao sol, posteriormente a moagem, onde é a retirada do amido e resulta no farelo, posteriormente, que vai ser embalado em sacos plásticos e pode ser guardado aí por um bom tempo pelo produtor que está fazendo esse farelo, e pode ser incluído posteriormente na dieta do animal. Vale ressaltar que deve ser incluídas, acrescido no farelo, vitaminas, minerais, proteínas e aminoácidos. Conclusão, os resultados revelaram que a incorporação de até 15% da farinha ou do farelo de batata doce com casca na dieta de frangos de corte não tem implicações negativas no desempenho do crescimento, no estado de saúde, nas características de carcaça também. Isso é um ponto importante. Então, vale lembrar que pode ser incluído, controlado na dieta, né, com valores de até 15%, não vai prejudicar o animal. Ainda mais visando o custo, em comparação com as outras culturas, né, como, por exemplo, o milho, que hoje tem um custo muito alto. E é isso. Obrigado.